E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E o seu PC está tendo instabilidade, está desligando ou reiniciando do nada e você acha que pode ser problema de temperatura? Nesse vídeo eu te ensino como descobrir se o seu PC pode estar tendo problemas com aquecimento. Então, vem comigo! Esse é um dos maiores pesadelos de quem usa o PC para jogar ou para trabalhar, a famosa instabilidade, que pode causar dois, ou melhor, três problemas. O primeiro é o PC simplesmente desligar do nada, enquanto você está jogando ou fazendo alguma tarefa profissional mais pesada, como exportar um vídeo, por exemplo. O segundo é o reset aleatório, ou seja, o PC simplesmente reinicia do nada enquanto você está jogando ou trabalhando. E o terceiro problema é a redução de desempenho. Pode ser algo perceptível, como pequenos travamentos nos jogos, popularmente conhecido como stuttering, ou até mesmo uma redução de desempenho que você nem percebe. E esses problemas podem ter uma causa muito simples: superaquecimento. Esse superaquecimento pode acontecer em diferentes partes do seu PC e ter diferentes causas. As mais comuns são: número 1, refrigeração mal dimensionada. Simplesmente você tem um processador que dissipa bastante calor e instalou um cooler muito simples ou ineficiente. Isso costuma causar superaquecimento apenas no processador, porque a placa de vídeo já vem com seu próprio cooler. Número 2, ventilação ruim no gabinete. Pode ser causada por um gabinete que é naturalmente ruim de ventilação, ou por falta de ventoinhas, ou instalação errada das ventoinhas, ou mesmo pelo local inadequado do gabinete. Quando você monta um PC para jogar ou para trabalhar, seja intermediário ou topo de linha, com um bom processador e uma boa placa de vídeo, essas peças geram bastante calor. Então é necessário que o seu gabinete tenha uma boa ventilação, que permita que o ar quente saia rapidamente. Gabinetes antigos normalmente não lidam muito bem com calor, porque antigamente os PCs não dissipavam tanto calor. E gabinetes de baixo custo ou muito compactos também não costumam lidar muito bem com isso. O ideal é ter um bom gabinete com ventoinhas instaladas. Às vezes a pessoa tem um bom gabinete com várias ventoinhas, mas elas estão instaladas de forma incorreta, dificultando que o ar quente saia de dentro do gabinete. O ar quente naturalmente tem a tendência a subir, então o ideal é que as ventoinhas ajudem nessa circulação natural, ou seja, as ventoinhas da parte de cima do gabinete devem soprar o ar para fora e as ventoinhas que você instalar na parte de baixo devem soprar ar para dentro do gabinete. Além disso, normalmente a gente instala as ventoinhas que ficam na frente do gabinete jogando ar para dentro e aquelas que ficam atrás do gabinete puxando o ar para fora. O importante é que o ar entre por um lado e saia pelo outro. Porque se você instalar todas as ventoinhas soprando ar para dentro ou todas elas puxando ar para fora, simplesmente o ar não circula e isso pode causar superaquecimento. Outra situação que pode causar aquecimento é a colocação do gabinete num local fechado, que não permita a circulação do ar. Isso acontece bastante naquelas mesas que tem um nicho para você colocar o computador, onde o ar quente fica preso e isso ajuda no aquecimento da máquina, mesmo que seja um bom gabinete cheio de ventoinhas. O ideal é você deixar o seu gabinete em cima da mesa. Número 3, excesso de poeira. Muitas vezes a causa do aquecimento é excesso de poeira nas entradas de ar do gabinete ou nos coolers. Isso acontece principalmente no cooler do processador e na placa de vídeo, mas também é comum acontecer na fonte de alimentação. Eu já vi casos em que a poeira criou uma cobertinha em cima do cooler. Em geral é bem simples de resolver isso, basta abrir o gabinete e limpar com um pincel. Mas se o acúmulo de poeira for muito grande, pode ser necessário desmontar o cooler do processador ou da placa de vídeo. No caso da fonte de alimentação, muitos gabinetes têm uma entrada de ar externo no painel inferior, às vezes com um filtro de ar. Se esse for o caso, basta você virar o gabinete, remover o filtro, limpar ele ou até mesmo lavar na pia e recolocar no lugar. Se o seu gabinete não tem esse filtro, pode ser que a fonte esteja cheia de poeira por dentro. Daí a melhor forma de limpar mesmo seria com um jato de ar. Número 4, ventoinha queimada. Isso aí é raro, mas acontece muito. As ventoinhas do cooler do processador, da placa de vídeo ou mesmo da fonte de alimentação
podem travar ou mesmo queimar por causa da poeira ou simplesmente pelo tempo de uso sem lubrificação. Descobrir se elas estão girando quando o PC está em plena carga é uma informação importante para o diagnóstico de problemas de temperatura. Mas lembre-se que, em muitos casos, é normal que as ventoinhas fiquem paradas enquanto o seu PC não está sendo exigido. Principalmente nas placas de vídeo atuais, na maioria das vezes, as ventoinhas desligam quando você não está com nenhum jogo aberto. Nas fontes também, algumas só ligam a ventoinha quando o circuito atinge uma certa temperatura. Então, para saber se as ventoinhas estão funcionando, você deve abrir um jogo, esperar alguns minutos e aí verificar se elas estão girando adequadamente. Já descobrir se a ventoinha da fonte está girando pode ser um problema, porque não dá para enxergar ela diretamente. Uma técnica primitiva, mas que funciona, é você inserir por baixo do seu gabinete algum objeto que seja macio e não metálico. Se a ventoinha estiver girando, você vai ouvir o barulho desse objeto batendo nas pás da ventoinha. Eu costumo utilizar aquelas abraçadeiras de plástico para fazer esse teste. Não vai inserir nenhum objeto de metal, porque isso aí poderia causar um curto-circuito dentro da fonte, que é muito perigoso. Número 5. Instalação incorreta. Outra causa de aquecimento anormal, principalmente no processador, é a instalação incorreta do cooler. Às vezes você acha que instalou corretamente o cooler, ou o bloco, no caso de um water cooler, mas a base não ficou em contato perfeito com o processador, porque o mecanismo ficou acavalado. Outro problema comum é quando a pessoa que montou o PC esqueceu de tirar o plástico na base do cooler. Não é verdade, Robson? Nesses casos, é necessário você remover o cooler para verificar se a instalação foi bem feita. Outro erro típico de instalação ou configuração é no caso da bomba do water cooler. Muitas vezes, essa bomba é alimentada por meio de um conector da placa-mãe, e nesse caso você deve configurar essa saída no setup. As placas-mães atuais normalmente permitem que você configure cada um dos conectores de ventoinha, e é ideal que você configure o conector onde a bomba está ligada para que ele forneça sempre o máximo de energia. Se você deixar no automático, pode ser que a bomba esteja recebendo uma tensão abaixo do que ela precisa para funcionar adequadamente. Nesse caso, o desempenho do water cooler vai ser prejudicado. Mas e a pasta térmica vencida? Não pode ser um problema também? Ao contrário do que muita gente acredita e fala, esse problema é bem raro de acontecer. Se a instalação foi bem feita e a pasta térmica for de boa qualidade, o sistema vai funcionar por muitos anos antes que essa pasta térmica resseque a ponto de causar problemas sérios. Normalmente você vai precisar desmontar o seu PC muito antes por causa da poeira para limpar o interior dele do que por causa de uma pasta térmica vencida. Claro, se você for desmontar o seu PC para limpar, já aproveita e troca a pasta térmica. Mas a minha dica é, se o PC estava funcionando bem e de uma hora para outra começou a aquecer, então não é problema de pasta térmica. Pessoal, eu detesto ficar pedindo like durante o vídeo, mas infelizmente essa é a única forma do canal não desaparecer. Já deixou aquele likezinho? Ah, valeu! Ah, e aproveita e se inscreve também se você não é inscrito, porque isso aí ajuda bastante. Agora de volta para o vídeo. Bom, então essas que eu falei são as causas mais comuns de problema de aquecimento. Mas será mesmo que você está tendo esse tipo de problema? Tem duas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, que nem todo problema de desligamento ou de reset aleatório é causada por aumento de temperatura. Os resets aleatórios, na maior parte das vezes, são causados por problemas de memória. Às vezes é um simples mau contato causado por vibração ou durante algum transporte do seu PC. Um teste simples e que muitas vezes resolve é você simplesmente remover os módulos de memória e colocar eles de novo. Se o PC não é limpo há muito tempo, vale a pena também fazer uma limpeza, com muito cuidado porque os módulos de memória são frágeis e estão muito caros. Tocar nos contatos de qualquer componente do PC pode causar problemas por acúmulo de gordura da pele e também por eletricidade estática. Para fazer a limpeza desses contatos, quem é das antigas como eu sabe o método tradicional. Passar uma borracha, daquelas de apagar lápis, nos contatos. Isso remove sujeira e oxidação. Mas sempre com muito cuidado, porque como eu falei, esses módulos são sensíveis e estão muito caros. Limpe sem encostar nos contatos com os dedos e depois coloque na placa-mãe sem forçar. Já um PC que desliga do nada, normalmente não é problema de memória, e sim de aquecimento mesmo. Nesse caso, a principal suspeita é a fonte de alimentação, que é feita mesmo para se desligar quando seus limites são ultrapassados, seja de temperatura, potência, corrente ou etc.
Ou seja, uma rede elétrica instável pode estar fazendo o seu PC se desligar ou reiniciar. Nesse caso, a solução é utilizar um no-break ou então trocar sua fonte de alimentação por um modelo mais adequado. Isso porque se a sua fonte tiver uma potência muito baixa ou muito no limite, pode ser que ela se desligue quando o seu PC entra num pico de consumo. O caso de superaquecimento da fonte, infelizmente, é bem difícil de detectar, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Outro problema que pode causar instabilidade é a configuração incorreta das memórias. Se a configuração do clock, das latências ou da tensão das memórias estiver incorreta, isso pode fazer o PC ficar instável. Conflitos de drivers também podem fazer o seu PC reiniciar, principalmente quando aparece uma mensagem de erro na tela antes dele se apagar. Bom, outra coisa é que problemas causados por aquecimento não costumam acontecer logo que você liga o PC ou quando ele não está fazendo nada de pesado, mas apenas quando o hardware é exigido. Se o seu PC desliga ou reinicia enquanto você está simplesmente no Windows aberto ali, sem rodar nenhum jogo, nem nenhuma aplicação pesada, muito provavelmente o problema não é de aquecimento, e sim algum dos outros que eu falei aqui. Outro ponto importante para levar em consideração é que nem sempre a temperatura que você acha que é alta é realmente muito alta para o hardware. Às vezes você toca no gabinete e acha que ele está muito quente, mas a temperatura dos componentes não está nem perto do limite. Ou então você vai medir a temperatura do processador ou da GPU e vê lá que está 70, 80 graus Celsius e se apavora, mas pode ser que essa temperatura seja perfeitamente normal. Tanto o processador quanto o chip gráfico são feitos para trabalhar com temperaturas que podem chegar a 90 graus Celsius ou até mais. Qualquer valor abaixo disso, mesmo que não seja exatamente o desejado, não é a causa de problemas de aquecimento. E é claro que a gente precisa diferenciar a temperatura do PC quando ele está ocioso de quando ele está em alta carga. Se você não está com nenhum programa aberto, nem rodando nenhum jogo, e a temperatura está batendo 70, 80 graus Celsius no processador ou na placa de vídeo, isso não é normal e aí você deve procurar para ver se está com algum problema. Mas 80 graus Celsius nesses componentes, enquanto você está jogando ou enquanto você está exportando um vídeo, por exemplo, é perfeitamente normal. Para o processador, normalmente a temperatura aceitável é de até 95 graus Celsius. E se passar disso, normalmente ele não vai reiniciar nem desligar, muito menos vai queimar alguma coisa. Ele simplesmente vai reduzir sua velocidade para reduzir a temperatura. Já o chip gráfico pode, em alguns casos, passar de 100 graus Celsius. Ela também não vai desligar nem queimar por isso, ela vai simplesmente reduzir o clock. Agora que a gente já sabe tudo sobre os problemas de temperatura no PC, vem o ponto principal. Como saber se algum componente está esquentando demais? A forma mais fácil de medir as temperaturas dos componentes do seu PC é utilizando um programinha chamado HW Monitor, feito pela CPU-ID, que é a mesma fabricante do programinha CPU-Z, que também é muito útil. O HW Monitor é bem fácil de achar pelo nome, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar. Basta baixar e instalar, ele é muito pequeno e rápido. Então para baixar a gente vem aqui, ó, Setup English e depois em Download Now. Fecha a propaganda, baixou, clicou aqui para abrir. Aí a gente segue aqui, segue adiante. Ele está dizendo que já existe porque eu já tinha esse programa instalado nessa máquina. Criar um ícone na área de trabalho, ok, instalar, não quero ver o README, acabou de baixar. Agora a gente vem aqui e abre o HW Monitor. Então aqui está ele. Eu vou diminuir um pouco aqui para caber melhor na tela. Depois de instalar e abrir, ele tem essa árvore de opções aqui à esquerda que lista cada componente do seu PC que ele consegue reconhecer. Então ele é capaz de monitorar diferentes opções da placa-mãe, do processador, da placa de vídeo, SSD, etc. Eu pessoalmente gosto de fechar, de minimizar todos esses menus aqui para não ter informação demais. Aí aqui estão os componentes, então eu vou abrir o do processador, por exemplo. O programa mostra essas informações em 3 tabelas: o valor atual, valor mínimo e valor máximo registrado. Isso é super útil porque a gente consegue olhar aqui qual o valor máximo de temperatura que um componente atingiu, mesmo que já tenha saído daquela tarefa. Então, aqui eu peguei o submenu do processador,
e olhei as opções. Então aqui as tensões, temperaturas, potência, nível de energia, clock e utilização. Eu posso até fechar esses outros aqui, ó, e prestar atenção no que eu quero. Então aqui pegando em temperatura, eu tenho aqui os núcleos, e aí aqui eu posso abrir e posso olhar a temperatura individual de cada núcleo, ou posso fechar e procurar a opção Package, que é a temperatura do encapsulamento do processador. Então nessa linha aqui, Package, temperatura atual 40,3 graus Celsius, temperatura máxima 42. Se eu quiser pegar da placa de vídeo, tá aqui, ó, eu abro, posso fechar aqui contadores, utilização, clock, IP corrente, e posso pegar aqui, ó, temperaturas. Aqui eu tenho a temperatura da GPU, temperatura da memória. Então a gente vai abrir o HW Monitor, aí você vai minimizar o aplicativo e rodar o seu jogo ou a sua aplicação que você usa para verificar qual vai ser a temperatura máxima atingida aí. Depois depois que você rodar o seu jogo ou aplicação, você volta aqui e vê qual foi a temperatura máxima atingida pelo processador ou a temperatura máxima atingida aqui na placa de vídeo. Daí você pode conferir se algum item está causando aquecimento normal. Lembre-se que temperaturas de até 90 graus Celsius não costumam causar problemas. E mesmo valores acima disso, em geral, podem até causar uma redução no desempenho, mas dificilmente vão fazer o seu PC desligar ou resetar. Apenas algumas situações muito extremas, como a temperatura continuar subindo, mesmo que o processador ou a placa de vídeo reduzam o clock, é que podem fazer com que o seu PC desligue como proteção. Voltando aqui para o HW Monitor, ele ainda traz informações muito úteis, como a potência máxima consumida. Então, aqui do processador, eu vou ligar esse programinha para jogar uma carga no processador. Então aqui, ó, viram que a potência consumida pelo processador subiu para 145 watts e aqui está marcando o valor máximo. Mesmo que eu pare aqui, ele vai manter o valor máximo de potência que foi consumida pelo processador. Ou se eu botar a placa de vídeo para ser forçada com esse programa, aqui eu tenho a potência da GPU, que está aqui, ó, 361 watts de potência máxima consumida, que é uma RTX 5080. Isso é bacana porque a gente pode ver se esses componentes não estão consumindo acima ou abaixo do esperado, o que pode significar algum erro de configuração que pode estar causando problemas. O HW Monitor também é excelente para monitorar as ventoinhas. Você pode descobrir se elas estão atingindo a rotação esperada, ou se a rotação está baixa demais, ou mesmo se elas estão se mantendo desligadas quando deveriam estar rodando. Olha aqui as ventoinhas da placa de vídeo. No momento ela está em 1400 RPM, essa aqui também. O mínimo que elas atingiram foi 0, porque elas estiveram paradas, e a rotação máxima 2.230 e poucos RPM. Então também consigo, por exemplo, se eu abrir um jogo e a ventoinha estiver queimada, ela vai manter aqui, vai aparecer 0 na rotação máxima. Aqui, por exemplo, a gente pode olhar, vamos abrir da placa-mãe, a gente pode ver as ventoinhas que estão ligadas na placa-mãe, no caso a bomba d'água que também está ligado. Então, essa aqui, a ventoinha do CPU, é a ventoinha do water cooler mesmo. Representa a medição da rotação das ventoinhas do water cooler dessa máquina. E aqui está como front, mas é a leitura da rotação da bomba d'água dessa máquina. Então, como vocês podem ver, eu configurei ela para manter sempre no máximo, por isso que o valor aqui, 2.926 RPM, está muito próximo do valor máximo medido nesse caso. Agora, outro ponto que pode estar fazendo o seu PC desligar ou reiniciar é o superaquecimento da fonte de alimentação. Só que, infelizmente, você não vai conseguir monitorar as temperaturas dela utilizando o HW Monitor ou algum outro programa. Até existem alguns raros modelos de fonte que tem uma porta USB que você conecta na sua placa-mãe para fazer o monitoramento da temperatura e da rotação da ventoinha. Mas eu não tenho mais visto esse recurso nas fontes atuais. Então, se o seu PC está desligando, vale a pena descobrir qual é a temperatura que a fonte de alimentação está atingindo.
seja usando um termômetro, se tiver disponível, ou mesmo tocando diretamente nela para ver se ela está mais quente do que o restante do PC. Se você não está acostumado com esses componentes, a fonte de alimentação é o local ali onde está ligado o cabo de alimentação do PC, normalmente na parte de trás inferior. Ali é que você deve medir a temperatura. Outro ponto importante é que muitas vezes você não vai conseguir medir a temperatura máxima do processador ou da placa de vídeo com o HW Monitor simplesmente porque o seu PC desliga ou reseta antes que você consiga olhar qual foi o valor. Nesse caso, pode ser interessante rodar um outro programa para estressar os componentes do seu PC e medir as temperaturas. Um exemplo interessante é o Power Max, que é da mesma empresa que fabrica o HW Monitor. Ele é super simples de usar, basta você clicar se quer estressar o processador, a placa de vídeo ou ambos. Comece com um intervalo pequeno, de 1 minuto, e depois vá aumentando o tempo do teste de estresse aos poucos, mas vá com calma com esse programa, porque se o seu hardware tiver com algum problema nas proteções, ele pode queimar alguma coisa. Bom, eu espero que essa aula sobre instabilidade e aquecimento tenha sido útil para você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer e a única coisa que eu peço em troca é o seu like e a sua inscrição no canal. E se você já acompanha o canal e gosta do meu trabalho, já pensou em se tornar membro? Dá uma clicada aí em Seja Membro e confira as opções de valor, que são praticamente um valor simbólico, e os benefícios de se tornar membro, como o acesso antecipado aos vídeos e poder participar do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, onde eu e os outros membros costumamos trocar ideias sobre hardware. Mas principalmente você me incentiva a continuar produzindo vídeos. Então eu queria muito agradecer aos atuais membros e pedir para você que ainda não é membro para considerar essa possibilidade. Valeu!